Embora tenham criado e usado tanques primeiro na Primeira Guerra Mundial, os blindados do exército britânico eram medíocres no início da Segunda Guerra Mundial. Durante toda a guerra fabricou tanques que variavam de péssimos a apenas razoáveis. Alguns foram colocados em serviço cedo demais, e ficaram famosos por sua falta de confiabilidade, outros demoraram demais para serem desenvolvidos, ou exigiram muitas versões para serem minimamente úteis. Quase todos estavam mal armados e sem a blindagem necessária contra os canhões antitanque inimigos. É por isso que, a partir de 1943, as divisões blindadas britânicas adotaram o americano Sherman, um tanque frequentemente superado por seus adversários, mas valorizado por sua confiabilidade, adaptabilidade e principalmente por sua ampla disponibilidade. A situação demonstrou a força da indústria americana e as deficiências do sistema de aquisição britânico. Foi apenas nos estágios finais da guerra que os britânicos conseguiram desenvolver um projeto de tanque eficaz, embora essa conquista não tenha tido impacto no resultado geral do conflito. Então, por que o Reino Unido demorou tanto para desenvolver um tanque que fosse realmente eficiente? As origens do fracasso foram plantadas antes da guerra, já que as políticas de desarmamento do período pré-guerra, o corte de gastos econômicos e o conservadorismo inerente ao exército dificultaram o desenvolvimento das forças blindadas. Embora tenham ocorrido testes limitados envolvendo o uso de unidades mecanizadas, faltou um compromisso real de integrar totalmente os tanques à estrutura organizacional do exército. Além disso, decisões claras sobre a doutrina ou sobre os tipos específicos de tanques necessários estavam notavelmente ausentes. O governo priorizou a defesa do território, destinando uma parte significativa dos recursos à Força Aérea Real, à Marinha e às defesas antiaéreas. Foi aprovado financiamento limitado para fornecer equipamentos à Força Expedicionária Mecanizada. Esses fatores, em conjunto, exerceram uma influência profunda na evolução das forças de tanques britânicas e em sua eficácia durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1936, o exército estabeleceu uma preferência por 3 tipos distintos de tanques para atender a necessidades táticas específicas. Incluíam tanques leves para reconhecimento, tanques de infantaria blindados para apoiar assaltos frontais e tanques cruzadores rápidos para explorar brechas e combater tanques inimigos. Essa decisão complicaria bastante o projeto e o desenvolvimento dos tanques britânicos. Tanques leves eram essenciais para reconhecimento e policiamento colonial, mas inadequados para o exército blindado principal. A ala conservadora do exército defendia o tanque de infantaria, retomando princípios da Primeira Guerra Mundial. A ameaça de novo conflito europeu trouxe o temor de guerra de trincheiras, exigindo tanques aptos a cruzar terrenos difíceis e suportar forte fogo de artilharia. O A-12 Matilda, um tanque significativamente maior, foi encomendado e entrou em operação em 1938. Ele tinha a blindagem mais forte dos tanques da época e era equipado com um canhão de 2 libras, uma das armas antitanque mais potentes então. O conceito de tanque cruzador seguia mais os princípios doutrinários dos especialistas em blindados. As primeiras entradas nessa categoria foram o A-9 e o A-10, ambos equipados com o canhão de 2 libras. A campanha de 1940 na França rapidamente evidenciou as deficiências da força de tanques britânica. Os tanques cruzadores e leves eram vulneráveis por não terem blindagem suficiente contra os canhões antitanque alemães. Os Matildas, mais robustos e eficazes, desestabilizaram brevemente os alemães no contra-ataque anglo-francês, em Arras. No entanto, essas ações apenas adiaram o inevitável, e todos os tanques britânicos na França foram destruídos ou abandonados durante a retirada.
A confiabilidade era um grande problema, pois muitos tanques quebravam em longas marchas. Acima de tudo, havia uma necessidade crítica de proteção e poder de fogo aprimorados. Um desafio fundamental surgiu do fato de que os tanques britânicos precisavam obedecer à largura padrão dos trilhos ferroviários para transporte. Diferente dos tanques da Alemanha e de outros países, os projetos britânicos normalmente posicionavam um compartimento de combate entre as esteiras e a suspensão para manter um perfil geral mais baixo. No entanto, essa abordagem limitava o diâmetro do anel da torre, consequentemente impactando o tamanho da torre e do canhão que poderia ser acomodado. O peso era uma grande preocupação, pois os tanques deviam ser leves para transporte marítimo e uso em pontes militares padrão. Esses fatores juntos dificultavam muito modernizar os tanques existentes ou melhorar os que ainda estavam em projeto. O fornecimento de tanques era prejudicado pela distinção artificial entre tanques de infantaria e cruzadores e pelas exigências em constante mudança do Ministério da Guerra. Em dezembro de 1939, com a expectativa de uma guerra semelhante à Primeira Guerra Mundial, o Estado-Maior insistiu que 2/3 da produção de tanques deveriam ser destinados aos tanques de infantaria. No entanto, apenas um ano depois, após as lições aprendidas com a campanha na França, o foco mudou e a prioridade passou a ser o desenvolvimento de tanques cruzadores. Os tanques cruzadores equipavam divisões ou brigadas blindadas independentes para operações móveis, enquanto os tanques de infantaria, em brigadas separadas, apoiavam as unidades de infantaria. Essa estrutura fundamental de divisão permaneceu em vigor durante toda a guerra. Uma consequência infeliz dessa divisão foi o atraso no desenvolvimento de um canhão de tanque mais potente. O projeto do novo canhão de 6 libras já havia sido finalizado, mas a produção do canhão de 2 libras não podia ser interrompida. Consequentemente, só em maio de 1942, o canhão de 6 libras foi finalmente instalado em um tanque britânico. Essa ênfase na quantidade em vez da qualidade foi o principal fator que impulsionou a produção dos 2 próximos tanques cruzadores, que foram introduzidos em serviço em 1941 mesmo, apresentando deficiências gritantes. Ambos os tanques estavam em projeto no início da guerra e foram construídos em torno do canhão obsoleto de 2 libras. O A-15 cruzador entrou em produção rapidamente, sem testes adequados ou rigoroso controle de qualidade, ganhando logo fama de pouco confiável. Ele serviu como o principal tanque britânico na campanha do Deserto Ocidental, onde as condições severas de areia e calor só agravaram seus problemas mecânicos. A guerra no norte da África foi um campo de provas que expôs as deficiências no design, organização e táticas dos tanques britânicos. Houve um sucesso inicial contra os italianos, o que foi promissor. Porém, o reinado da Rainha do Deserto, simbolizada pela Matilda Mark II e sua forte blindagem, durou pouco tempo, pois ela sucumbiu aos canhões antitanque de calibre maior empregados pelo Afrika Korps alemão, especialmente o mortal canhão de 88 mm. Os tanques cruzadores também tiveram sucesso inicialmente, avançando rapidamente pelo deserto em perseguição aos italianos em retirada. No entanto, em combates posteriores contra os alemães, eles sofreram pesadas perdas, ao lançar ataques malfadados contra posições de canhões antitanque, sem o apoio da infantaria. Os tanques britânicos tiveram dificuldades contra essa ameaça, pois o canhão de 2 libras não disparava projéteis altamente explosivos potentes. Disparar com precisão em movimento, segundo a doutrina britânica, mostrou-se impraticável, já que os tanques alemães preferiam disparar de posições fixas. Os tanques alemães não eram muito superiores, mas tinham óticas melhores e tripulação mais bem posicionada. Além disso, eles podiam ser aprimorados com mais facilidade para manter sua eficácia.
Em 1942, o tanque Crusader também acabou sendo equipado com o canhão de 6 libras, embora isso tenha reduzido a tripulação da torre para 2 membros. No entanto, sua persistente falta de confiabilidade continuou sendo um desafio significativo. As deficiências do Crusader, em particular, levaram a Grã-Bretanha a buscar suprimentos de tanques americanos, com o M3 Grant e, posteriormente, o M4 Sherman, surgindo como as opções mais potentes. Ambos esses tanques estavam equipados com um canhão versátil de 75 mm, o que aumentou significativamente seu poder de fogo contra os tanques alemães. Isso também proporcionou às tripulações britânicas a capacidade de eliminar canhões antitanque entrincheirados e outros alvos leves de forma eficaz. Apesar dos contratempos, os militares britânicos seguiram tentando criar um tanque mais eficiente. Destacaram-se entre esses esforços os tanques Valentine e Churchill, ambos construídos com base na estrutura interna e no chassi do modelo experimental A-10. Embora o Valentine fosse conhecido por sua estabilidade e confiabilidade, seu tamanho reduzido o deixava vulnerável diante dos mais recentes tanques alemães. O tanque Churchill enfrentou uma fase de desenvolvimento desafiadora, exigindo a resolução de diversos problemas mecânicos. No entanto, ele acabou se tornando um dos tanques britânicos mais numerosos e adaptáveis durante a guerra. O avanço da artilharia sempre superou o design dos tanques na Grã-Bretanha, e em 1941 já haviam iniciado esforços para substituir o canhão de 6 libras. Essa nova arma, o canhão de 17 libras de 3 polegadas, surgiu como um dos canhões antitanque mais eficazes da guerra, capaz de penetrar as blindagens mais espessas nas distâncias típicas de combate. A impressionante eficácia do canhão de 17 libras levou o Ministério da Guerra a solicitar a criação de um novo tanque, centrado nessa poderosa arma. O conceito inicial se materializou como o A-30 Challenger, essencialmente um tanque Cromwell alongado com uma torre mais volumosa. Porém, o projeto do novo tanque tinha grandes deficiências. Felizmente surgiu uma solução alternativa. Com uma engenharia engenhosa, foi possível instalar o canhão de 17 libras, ainda que apertado, em um tanque Sherman. Isso levou à criação do Sherman Firefly, que se destacou como uma das adaptações de tanque britânicas mais impactantes da guerra. O Firefly aumentou significativamente o poder de fogo dos regimentos blindados na campanha do noroeste da Europa, mas seu número sempre foi insuficiente. Apesar de usarem o chassi padrão do Sherman, permaneciam vulneráveis ao fogo inimigo. Porém, finalmente deram às tripulações de tanques britânicas a capacidade de superar em poder de fogo os Panthers e Tigers alemães, que dominavam o campo de batalha europeu. Em 1944, o desenvolvimento e a produção de tanques britânicos já estavam mais avançados. O departamento de design de tanques havia expandido sua influência e expertise, finalmente fazendo jus ao seu nome. A necessidade de produzir projetos ultrapassados apenas para manter os números havia sido eliminada. Foi apenas perto do final da guerra que o exército britânico finalmente possuía um tanque realmente pronto para o combate, o Centurion. 6 protótipos desse novo tanque foram rapidamente enviados à linha de frente para testes de combate. Após anos tentando criar um tanque de batalha poderoso e protegido, os britânicos conseguiram, porém, os alemães já estavam derrotados. Exceto pelo Churchill e pelos tanques Cruiser posteriores, o desenvolvimento de tanques britânicos na guerra foi marcado por desafios. A indústria britânica só produziu um tanque adequado para o campo de batalha em 1944, mas ainda assim ele tinha dificuldades frente aos adversários. De fato, tanques como o Cromwell e o Comet deveriam ter estado disponíveis muito antes, como a União Soviética demonstrou com o T-34.
O T-34, introduzido em 1940, foi sem dúvida um dos melhores tanques da guerra. Desde o início, ele alcançou aquele equilíbrio crucial entre blindagem, poder de fogo e mobilidade que há muito tempo escapava aos projetistas de tanques britânicos. O T-34 fez os alemães renovarem sua força de tanques, considerada inadequada, e iniciou uma corrida tecnológica em que a Grã-Bretanha logo ficou para trás. Os tripulantes dos tanques britânicos na linha de frente estavam plenamente cientes dessa disparidade e tinham todos os motivos para lamentar a ausência de proteção e poder de fogo que caracterizou sua experiência durante a guerra.